bem, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Organização Mundial da Criatividade. Estamos aqui nos estúdios da Compasso Colab. Muito obrigado a Lelupe, Douglas, Mikeloff, para apresentar aqui o nosso Festival Mundial da Criatividade. Estou aqui com o Eduardo Chaves, diretor-geral da Brand Finance no Brasil, Fábio Simões, cofundador da Amar, um estúdio de branding focado em criatividade e inteligência artificial, e com o meu querido amigo e sócio Luiz Serafim, do Dia Mundial da Criatividade. Meu nome é Lucas Foster, eu sou diretor da Organização Mundial da Criatividade e estamos muito felizes com a sua audiência e principalmente com a oportunidade de falar diretamente ao ponto, sem muita enrolação, como é o caso de outros podcasts que demoram às vezes 20 minutos para começar um assunto. Vamos começar aqui contando primeiro desse reencontro que temos aqui nessa mesa, um reencontro de milhões entre Luiz Serafim e Fábio Simões, que estudaram juntos na faculdade e já estão chegando nos 50, hein? A gente chegou, né? Eu passei, né? Eu também. E quantos anos, cara, que a gente saía ali pelas quadras da GV jogando futebol de salão? Pelas quadras, pelas bandas, pelas noites, né, também, né? Muito legal, cara. Feliz de te reencontrar. Falei que eu te acompanhava de alguma forma à distância ali nas teus impactos pelo mundo da criatividade, da publicidade, da criação de marcas, né? Mas é muito legal ver de perto e dar um abraço, né? É muito legal ver como, mesmo na faculdade de administração, né, a criação e a criatividade, né, acabam tomando caminhos diferentes, né? Você tomou o seu ali na parte mais empresarial, né, e eu fui pro lado de agência, mas de alguma forma sempre construindo marcas, sempre estando ali olhando para como construção de marca e construção de negócio, né? Então é muito legal ver que a gente se encontrou agora. Isso que eu acho interessante. Os dois fizeram administração. O Luiz também fez publicidade na ECA. Fiz. Isso. E os dois foram para o mundo das marcas. Serafim, conta um pouco sobre a tua experiência. Isso eu acho sempre fabuloso, porque cada pessoa é seu universo, e aí estar lá nos reúne, nos une ali na formação da GV. Eu já fazia publicidade. Eu sou aquele cara que entrou na faculdade no final dos anos 80, onde a publicidade brasileira tinha aqueles grandes gênios. Na época, o Washington Oliveto, número 1, aquelas grandes campanhas, né? Se eu fosse você, só usava Vale Zero, aquela época. Era o curso mais concorrido da época. Mas eu nunca quis trabalhar em publicidade. Eu queria fazer publicidade, marketing, mas a atração para mim, desde adolescente, era na perspectiva de uma empresa. Eu lembro que contava essas coisas assim, eu via e lia a respeito da Coca-Cola, na época. Uma marca do final lá do século XIX, aí influenciou o Papai Noel com suas cores. Ela influenciou como é que se fazia publicidade, né? Pintando nos bancos da praça, depois nos outdoors, depois na propaganda, depois na propaganda digital. Eu achava, ao longo de século, achava isso maravilhoso. Eu queria ser um desses. Eu não queria trabalhar em agência por várias questões contextuais que eu já detectava. Meus amigos foram e confirmava. Cada um encontra o seu caminho, aquilo que te faz bem. Como é que foi o seu? Eu sou filho, né, de um engenheiro com uma professora de artes, né? E minha primeira faculdade foi robótica na Poli, né? Então eu estava muito atraído pelo desafio da Poli, né, e pela inovação já naquela época, isso em 89, né? Mas depois de um ano lá eu vi que não era, né, o que eu realmente queria desenvolver. Adorava inovação, mas não era para mim. E eu fui para a GV porque eu não sabia o que queria fazer e sabia que ia estar lá numa faculdade boa com um grupo de pessoas inteligentes e que de alguma coisa ali eu ia descobrir, né? Então, e foi muito isso, assim, eu acho que foi tá no meio de gente inteligente, sendo desafiado, Obrigado. né? Pois é, você é um deles, né? E que, de certa forma, deu espaço para eu começar a entender o que eu queria fazer, né? Lá eu comecei a olhar para o marketing, passei os 4 anos da GV desenhando também, que ajudou também a desenvolver minha criatividade, e abriu, eu acho que esse olhar que você já tinha, né, de criatividade, construção de marca para a empresa, que eu não tinha antes, né? Eu tinha muito lado artístico. Tanto que eu fui trabalhar com marketing depois, e depois eu acabei indo para agência, né? Mas
para mim foi fundamental entender que a marca não é só uma decoração, né? A marca não é só um discurso, uma propaganda. A marca hoje é a empresa, é um negócio, né? Você não constrói marca para decorar alguma coisa, você constrói um negócio na hora que constrói marca. Então, para mim, a GV foi fundamental para ter essa compreensão, né? E para encontrar, né? Sem falar os jogos que a gente tinha um time 4,5, que era o time de futebol de salão. A gente jogava junto. E tinha as festas da banda do Tim Maia, que a gente tocava lá, que a gente ia, e assim por diante. Que legal. Bom, primeiro agradecer aos dois pela presença aqui, mas também por trazer o Serafim, depois de tantos anos trabalhando juntos, para o Dia Mundial da Criatividade. Essa que é a nossa nova camiseta, né? A camiseta de 2024. Primeiro ano onde o Serafim já começa a colocar aí um pouco do seu tempero no Dia Mundial da Criatividade. E o Fábio, com essa marca que a gente vê aqui, é o responsável pela nova identidade, novo branding, vamos dizer assim, do Festival Mundial da Criatividade, que é o grande encontro da nossa comunidade. Comunidade que tem Eduardo Chaves como um parceiro estratégico, nós que estudamos juntos em Ribeirão Preto, né? Edu, conta um pouco, então, como foi sair de Ribeirão Preto, que é uma capital do agronegócio, da commodity brasileira que serve a tantos países, né? Como que é trabalhar com intangível e avaliação de marca? Que legal, Lucas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com o Serafim, com o Fábio. Eu também fiz administração lá em Ribeirão. A administração abriu muito minha cabeça para buscar novos negócios, entender mais do que a commodity, como que as empresas agregam valor pelo intangível. E isso me desafiava, me interessava em saber como calcular esse valor. Então, desde a graduação, eu vim buscando informações de cálculo de valor de marca, valor de empresa, como agregar valor no negócio. E apesar da gente estar lá em Ribeirão, Ribeirão é um polo muito grande de inovação, um polo acadêmico muito forte. Eu tive contato com a IESEC, uma associação estudantil de 1948 que desenvolve liderança, e ali eu entendi que o mundo podia ser o quintal da minha casa. E comecei a me desenvolver para isso, academicamente. Eu tenho um carinho especial pela GV também, porque eu fiz meu pós-doc lá, apesar da minha alma mater ser a Universidade de São Paulo, onde eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Eu tenho um carinho especial muito grande pela GV, fiquei muito tempo lá, com o professor Delane Botelho, fazendo meu pós-doc, e buscando, então, essas informações, né? A marca não só como uma chancela, mas a marca aquela que reflete todo o negócio, que potencializa esse negócio, gerando uma experiência maior e, claro, também trazendo retorno financeiro para a empresa. E aí, nesse momento, eu vi que eu precisava aproximar essa questão da comunicação com a questão de finanças e fui buscar também fazer contabilidade. Então, minha parte acadêmica é sempre nesse meio entre marketing e finanças. E aí, há 4 anos atrás, quando eu entrei em contato com a Brand Finance para trazê-los para o Brasil, esse casamento deu muito certo, né? E a gente está aqui trabalhando a 4 mãos com as agências, com os institutos de pesquisa, para gerar estratégia, para mensurar efetivamente a marca, né? Para calcular, então, como potencializar essa experiência do negócio por meio da marca. Mas foi mais ou menos esse o meu caminho, né? Um caminho longo que eu resumi em 3 minutos. Bom, eu me formei em psicologia, então vocês 3 administradores, um psicólogo aqui. Eu sempre tive muito interesse por esse mundo das marcas, e durante a faculdade li um livro que me distanciou do mundo das marcas, que é um livro da Naomi Klein, que fala Sem Logo, né? É um livro muito interessante, muito crítico ao mundo das marcas, mas eu percebi que é impossível, a partir de Jung e de outros pensadores da psicologia, separar o homem e seus símbolos, né? O ser humano sempre vai ter a necessidade de buscar alguma referência. E nessa busca por referência, estamos construindo uma marca importante para o Brasil, que é o Festival Mundial da Criatividade. A principal iniciativa de encontro da comunidade da Organização Mundial da Criatividade, que tem um único princípio: garantir o direito à criatividade. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão,
a gente também fala de criatividade. E aí é um assunto muito importante que a gente traz, e aí a minha alma mater, sendo a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o tema da desigualdade, que é impossível a gente não falar no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e quando a gente fala de marca, qual é a marca Brasil que a gente quer mostrar para o mundo? Então, neste momento, anunciamos o Festival Mundial da Criatividade como o grande festival, a grande referência para o mundo, a partir do Brasil, do que é a criatividade brasileira. Ele acontecerá entre Cannes Lions e o Web Summit Lisboa. Então, estamos terminando agora Cannes Lions na França. Entraremos na preparação para o Festival Mundial da Criatividade. E, na sequência, temos em novembro o Web Summit Lisboa. Então, a minha pergunta, Serafim, você que agora coordena toda essa rede do Dia Mundial da Criatividade pelo Brasil, que criatividade é essa, a nossa criatividade brasileira? Cara, que pergunta legal. Você tá eloquente lá e tem que falar que o Lucas criou uma semente desse movimento que primeiro gerou o Prêmio Brasil Criativo. Aproveita, depois você comenta a respeito. E junto com ele esse movimento do World Creativity Day, que eu tô com esse privilégio de pilotar junto com uma turma muito bacana de promover a criatividade Brasil afora e mundo afora, né? Essa vocação global. A ideia da criatividade, quando a gente olha por determinado ângulo, ao contrário do que aquele síndrome do vira-lata, né, do Nelson Rodrigues lá, na criatividade eu acho que a gente, a princípio, bate no peito e tem orgulho. Tem orgulho porque se tem uma coisa forte no Brasil é a criatividade por todo o componente da formação étnica, cultural, da diversidade que a gente tem. E é uma riqueza maravilhosa que se expressa facilmente, né, evidente em várias dimensões da economia criativa. Então, vocês podem me ajudar aqui, mas se a gente falar de música, é uma das melhores do mundo. Pega os octogenários, Chico Buarque agora, Caetano, Ivone Lara, Rita Lee, pega a turma mais nova lá, uma Anitta, um Emicida, um Rael. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí você vai para moda, você vai para gastronomia, você vai para produção audiovisual, carnaval. Cara, a gente se orgulha e é por todos esses componentes, né? Diversidade geográfica. A própria publicidade. Publicidade, uma das mais, né, vencedoras e reconhecidas, que me fez até estudar lá atrás, né? Publicidade por conta dessa força, né? O que a gente observa ali é, na parte da inovação, que é onde eu milito, né? E há 30 anos, passando lá pela 3M, né? Como uma pessoa importante, ele é um agente de inovação da 3M. Aí tem uma certa desconexão desse potencial criativo, que se manifesta na economia criativa, mas que mesmo na economia criativa não alcança todo o seu potencial de impacto econômico, né? E de desenvolvimento social. E se trazer a criatividade para o mundo das empresas, onde eu mais vivi ali, das corporações, criatividade, todo mundo quer inovação, quer aprender framework, etc., mas, na verdade, costuma banir tudo que se refere à criatividade, né? A serendipidade, o tempo mais tranquilo, os repertórios, o afeto. Não, isso aqui não faz parte. Eu quero só o framework lá para implementar. Então, o que é um tremendo paradoxo. Então, para terminar minha conclusão aqui, eu acho que a gente tem, para as nossas iniciativas, do World Creativity Day, que acontece todo abril, festival, que agora acontece em setembro, e outras coisas que a gente está tentando, a gente gosta de falar da revolução criativa, né? Que a gente promove, quer promover no mundo, e nunca sozinhos, nós dois, nós quatro, não, é a sociedade fazendo esse impacto para alavancar essa criatividade que tem. A gente sabe disso, que é uma potência, mas a gente precisa fazer essa potência gerar muito mais fruto no sentido de desenvolvimento econômico, social. E para o mundo, para a gente trazer os olhares e investimentos para as pessoas virem para o Brasil e reconhecerem cada vez mais a criatividade, mas essa criatividade que gera resultado, né? Com certeza. Bom, ouvir o Serafim falar é muito bom, né?
Ele é um dos grandes palestrantes sobre criatividade e inovação no Brasil, tem essa paixão. E aí eu acho que é impossível a gente não falar de paixão, comunidade, construção de marca e esse Brasil, esse novo Brasil para o mundo, sem contar da sua passagem pelo Nubank, né? Você que pensou a marca por muito tempo e é uma marca que cresce e encanta. Como é que é esse processo de construir uma marca tão nova, mas já tão valiosa como o Nubank, Fabião? Eu acho que quando eu entrei lá no Nubank, o core da marca estava muito bem construído, né? Eles conseguiram ter muita precisão na intenção da empresa, então ele queria solucionar um problema, né? O Davi, a Cris, então eles sabiam muito bem o que eles queriam e sabiam da importância de você comunicar isso de uma forma diferente, né? Para você ter algum impacto, né? Então, esse core, né, você ter algum sentimento inicial muito preciso que as pessoas conseguem se identificar, eu acho que é fundamental para a construção de qualquer marca, né, porque você consegue entender o que ela representa, né? E ele construiu essa marca construindo essa comunicação com uma comunidade que se aderiu a essa mensagem, né? Ele Uhum. falava com o millennial, middle class, que não tinha acesso a um cartão internacional, e começou a criar essa comunidade através da solução desse problema que eles tinham, né? E também através de um mecanismo de escassez e desejo que é muito corrente, né, em grupos, né, jovens, de adolescente, né? Você sempre quer o que o outro tem, né? Aquela pessoa que você admira tem. Então o Nubank, ele tinha um produto muito bom, tinha uma definição muito clara do que ele queria, revolucionar o sistema bancário, e ele tinha um produto para solucionar isso, e comunicava da forma perfeita para aquele grupo, né? Com uma cor diferente, com uma linguagem diferente, né? Sem gastar em propaganda tradicional, né? Que também tem um certo preconceito para uma parte, né, desse público. E em cima disso ele foi crescendo essa comunidade, né? Através de desejo, escassez e uma comunicação muito clara. E a gente, né, o Nubank sempre foi muito rigoroso em relação a o que a gente significa, né, lutar contra a complexidade, né. Então esse rigor, né, que é quase uma obsessão lá dentro, traz muita clareza sobre o que a marca representa. E para mim isso, né, quando você fala de Coca-Cola, ela tem uma forma e tem o mesmo líquido lá dentro há cento e tantos anos, né. Então, essa clareza ajuda muito a você se conectar com aquilo, Sim, né. E e eu acho que o que o Nubank fez, né, na hora que você soluciona uma dor, você gera um engajamento, gera um amor, né, sim. porque, assim, ele melhorou minha vida, ele me deu acesso a um cartão que agora eu posso comprar um presente para minha filha que eu não podia antes, eu Uhum. posso abrir um negócio que eu não podia antes, então ele destrava a tua vida também. Então, naturalmente, você começa a criar uma conexão como você conecta com pessoas, né, que te ajudam, te amparam, né. Então é uma relação como a gente tem com relação com pessoas, por isso que muitas vezes a gente associa a marca a pessoas. Sim. Então acho que é muito baseado nisso, né, em ter uma clareza de quem você é, ser Uhum. muito fiel àquilo, né, e construir um produto, né, porque Sim. uma marca sem um produto também, ela é muito fácil ela se desmontar, né, Sim. então por isso que agora, né, tendo mais de 100 milhões de clientes, Uhum. eles continuam, né, obcecados pelo produto, Uhum. né, totalmente obcecados por ter um produto que simplifica a vida das pessoas e com a comunicação que também é simples. Então é um Sim. pensamento muito holístico, né, Aham. então não é que a marca é uma coisa, o produto é outra, eu me comunico de outra forma. Eu sou um, né, e para Sim. as pessoas me perceberem como um, eu tenho que olhar de uma forma holística, eu tenho que agir de uma forma coerente, né. Então eu acho que tem essa força vem muito dessa coerência, né, e Sim. de se manter sempre também ambicioso, querendo crescer e Uhum. sabendo que tem mais gente que vai, se aderir àquela mensagem, àquele tipo de solução. Cara, se me permite, eu, como professor, em muitos cursos aí de marketing, de inovação, sempre usava mas não de dentro como você, é sempre legal, né? Quando eu leio o texto sobre a 3M e eu lá dentro, às vezes não é tão firme, mas você tá aqui para comprovar. O que eu vi é que o Nubank, eu aprendi a falar Nubank, né? Eu falava Nubank, mas que é a visão de propósito. Então, quando eu falava sobre propósito, que hoje em dia a gente entende que deveria guiar todo o planejamento estratégico, valores tal, construído em cima, essa de simplificar a vida.
o mundo, especialmente o banco, né, finanças, etc., é complicado, complexo. Não, simplifico. Tudo é coerente com essa visão e uma visão contemporânea de entender essa expectativa e a sintonia do público primário, né, dos públicos primários, e essa humanização na linguagem. Então, era sempre esse exemplo de como eu falo com o chat lá, com a pessoa. Exato. Eu recebi uma vez uma cartinha que estava escrita à mão ou de uma forma fake, escrita, não sei, mas, pô, pra mim que recebia, eu falei, cara, olha lá, uma cartinha que fulaninha de tal escreveu pra mim à mão pra eu abrir uma conta, né? Detalhes Eu acho que essa humanos. parte, né, que a criação da comunidade foi muito baseada na comunicação humana. Os ex-peers que existem desde o início, e antes os ex-peers eram o Davi, né, a Cris, que se comunicavam com as pessoas, com os clientes, não são URAs, né? São pessoas que têm uma liberdade de fala e de ação que foi intencional e que criaram essa conexão, né, que é uma conexão real, humana, de solucionar problemas, de dar carinho, de falar de uma forma solta. Então, você sente que você não está falando com uma máquina. Sim. E isso foi uma coisa muito revolucionária, porque existe um risco na hora que você deixa pessoas, né, falarem por você, que é um risco, né, que grandes bancos, grandes empresas começaram a deixar de querer ter, né, e Sim. querer controlar. E na medida que você controla o humano, a pessoa, ela vira máquina. Na hora que ela vira máquina, você começa a se desconectar. Aham. Então, esse risco que eles assumiram era o risco de ser humano, é o risco de se conectar. Excelente, excelente. Ótimo gancho, porque, primeiro, olha o privilégio desses encontros que a gente está tendo aqui no Dia Mundial da Criatividade, no Festival Mundial da Criatividade, porque é uma plataforma para conexões humanas. Nós que vivemos a pandemia, talvez as próximas gerações um dia saberão o que foi a pandemia da Covid-19, mas para quem viveu o distanciamento social, sabe a importância do reencontro físico, do valor das conexões humanas. Você estava falando muito sobre a questão da inteligência emocional, de ser uma disciplina dentro das escolas, a importância da gente conhecer as nossas emoções, né? E o quanto todo esse conhecimento pode nos abrir novas ideias, novas oportunidades. O que é mais interessante é que a marca lida diretamente com muita intuição. Porque por mais que a mensagem fosse claro o que eles quisessem e tal, todo dia eles tinham que tomar decisão. E essas decisões muitas vezes eram baseadas em intuição, né? Não era só, deixa eu olhar alguma coisa. E isso foi gerando um acúmulo de valor que depois o mundo das planilhas, das finanças é capaz de capturar. Eu acho isso incrível, porque quem está de fora às vezes não entende a cabeça do fundador, a cabeça do criativo, e acha tudo muito louco. Mas quando você vai pondo camada em cima de camada e aquilo vai gerando valor, de repente você consegue transmitir para investidores, acionistas e para um outro lado do cérebro o valor que isso tem. Então, qual é a importância dessas métricas para capturar essas emoções todas e qual a importância disso para a economia? Claro, Lucas, eu vou retomar um pouquinho a frase do Serafim, que é um ingrediente muito poderoso para a geração de valor desse intangível, que é a sociedade, a cobrança ali da sociedade, entregar um valor para a sociedade, e aí sim ter a criatividade, a inovação em prol de um resultado para essa entrega para a sociedade. Porque se a gente retomar lá a miopia de marketing do professor Theodore Levitt, né, que fala que as empresas não vendem produtos, elas vendem os serviços agregados a esse produto, a solução que aquele produto entrega. Então, isso que a gente tem que olhar. Quais são esses pontos de contato? Como isso foi construído? Qual a importância de cada um desses pontos de contato e a performance que a marca está tendo nesses pontos de contato? E como a criatividade pode impactar positivamente esses pontos de contato? Então, eu acredito muito que a sociedade é onde começa todas as coisas. As empresas, elas são um meio de entregar esse valor. Eu já escutei muitas vezes dizendo assim, mas a empresa é o agente de mudança da sustentabilidade. Mas ela só vai fazer isso se a sociedade esperar isso dela, né? Se a sociedade cobra isso dela. Como no Nubank. O que a sociedade esperava daquilo? Uma
desburocratização, uma facilidade de uso, algo mais prático, digital, próximo. Então a tecnologia veio junto, né, a criatividade veio com a tecnologia, com a inovação para entregar esse resultado, para entregar esse novo modelo de instituição financeira, que depois muitos outros foram acompanhando. Então eu acredito muito que nós temos que medir o que a sociedade espera desse propósito, né? Qual é o propósito mais alinhado com a sociedade, né? Com o que espera hoje. Hoje eu vejo pontos de contato muito importantes como a responsabilidade social, a própria sustentabilidade ambiental, né? E a transparência, a governança. Mas os atributos funcionais de uso continuam sendo super importantes. Então, usar mais fácil um aplicativo, não ter mais que ir em agência, não ter mais que assinar toda aquela papelada. Isso é funcional e é o que a sociedade espera. Eu acredito que as planilhas elas são necessárias para se medir aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Mas a criatividade é o combustível para a gente gerar melhores resultados, para a gente gerar uma inovação que gere melhores resultados. Então é um caldeirão de ingredientes para sair ali um resultado positivo, né? Olha, esse assunto tá muito bom. Eu quero que a Fabi Lian coordene os próximos podcasts. Ela que é a vice-presidente de curadoria e parcerias do Festival Mundial da Criatividade. Fabi, teu lugar tá aqui. A partir do próximo episódio é com você. Chame mais pessoas brilhantes como essas para o nosso podcast, porque o Festival Mundial da Criatividade está no ar. O Festival Mundial da Criatividade que representa toda a comunidade do Dia Mundial da Criatividade, mas também um desejo de São Paulo e do Brasil de se posicionar nesse circuito mundial dos festivais de inovação que se consolida nessa sociedade do conhecimento. Da mesma forma que na Revolução Industrial, os grandes torneios de esporte se tornaram uma referência para os fãs, a gente tem hoje fãs da inovação, fãs da criatividade. E eles viajam o mundo. Eles vão para o SXSW, eles vão para o C2 em Montreal, eles vão para Cannes, na França, para o Web Summit em Portugal, e agora a gente precisa de uma referência da América Latina e São Paulo se posicionou para ser esse lugar. Não só São Paulo, como também um dos grandes ícones da cidade, que em breve vocês saberão, mas para construir esse valor, a gente trouxe a Brand Finance para ser nosso parceiro, para nos orientar um pouco na construção dessa marca e dessa comunidade, mas a mente brilhante, as mentes brilhantes, né? De Fábio Simões e Pedro Burneico, que desenharam a nova marca, aquilo que o Brasil vai mostrar para o mundo nesse circuito mundial de festivais de criatividade. Fabião, conta um pouco qual foi tua inspiração para a construção do novo posicionamento do nosso festival. Eu acho que a gente tentou ir para o core, né, do que é criatividade, que é se desafiar, que é buscar um novo na hora de criar a marca, né? Quando você veio falar com a gente estava já investigando o poder da inteligência artificial para solucionar problemas, e para solucionar o problema criativo, né, a gente resolveu se jogar, né, em algo que a gente não conhecia, né, uma ferramenta que é muito nova, para usar a inovação para um festival de inovação, né? Acho que não tinha desafio melhor, né, e forma melhor para a gente criar essa marca. Então a gente se desafiou, né, tentando usar tecnologia, né, criatividade, né, e a gente trouxe o assunto da sustentabilidade e misturou tudo com o lado humano, né, que de nós criativos, né, aliados à máquina. Então foi essa mistura, né, para a gente ver, bom, como é que é essa junção, né, da experiência, da criatividade, né, do desejo pelo desconhecido, né, com a força da máquina que traz um acesso a um outro tipo de pensamento, né, poderia gerar algo novo, né, e ter coragem para olhar aquilo, né, e descobrir algo belo em algo novo. Então, assim, a gente criou a marca tentando se desafiar, né, usar uma ferramenta nova, né, trazer inovação e ver como é que a gente traz novas soluções. Então, foi uma super oportunidade para a gente continuar se
reciclando, né, e crescendo como criativo usando a tecnologia. Bom, o Fábio e o Pedro vão contar um pouco mais dessa história e vocês vão poder ver esse processo criativo num episódio que a gente está fazendo com Marcas pelo Mundo, que é nosso parceiro de mídia também no Festival Mundial da Criatividade. Esse primeiro documentário vai contar um pouco sobre a construção dessa marca para a cidade de São Paulo. Agora, a nossa intenção é unir dois mundos, ou vários mundos que existem no Brasil, né? Como a gente falou, o Cannes Lions tem um ranking de criatividade que posiciona o Brasil em 4º lugar como o país mais criativo do mundo. E essa semana, no Jornal Nacional, em vários veículos, o Brasil foi colocado em 44º lugar pela OCDE no ranking do PISA, que é o ranking consagrado internacionalmente para medir a qualidade da educação no Brasil. Quer dizer, no Brasil e no mundo. Então, Serafim, o que o Festival Mundial da Criatividade em São Paulo, com grandes pensadores que estão aí interagindo com todo esse circuito mundial dos festivais da inovação, pode trazer para alavancar a criatividade em todo o país, principalmente na área da educação? Eu vou fazer esse quadro e você entra, porque você é um arquiteto dessa visão, assim, né? Quando começou lá, de uma forma visionária, idealista ali, começando com essa premiação, uma premiação oficial para reconhecer e valorizar projetos da economia criativa do Brasil. É uma contribuição, não sei se você queria falar, mas é importante falar. Começou uma premiação que vai para quinta... 10 anos, Prêmio Brasil Criativo, a premiação oficial da economia criativa brasileira. E que tá indo para a edição, tá aberta hoje? Quinta edição, com inscrições abertas até o final dessa semana. Quinta edição. Então, o que a gente já deu de holofote, de visibilidade, de conexões, de valorização de muitos segmentos da economia criativa, isso é importante. É uma contribuição tangível de fazer com que esses projetos floresçam, cresçam. E tem 1 bilhão de histórias. Renderia cada um podcast muito legal, que são histórias muito legais, muito diversas, né? E geograficamente e de atuação, né? De segmento de atuação. Com certeza. Aí a gente tem, evoluindo lá, o World Creativity Day, que eu tenho a alegria de estar lá orquestrando, que é uma comunidade, é um movimento e que quer fazer, mais do que fazer festivais de criatividade, que já é maravilhoso, de uma lógica incomum, que é descentralizado, né? É descentralizado a gente quer chegar em 100 cidades, né? Quem quiser tem 1000 papéis pode ir lá no palco contribuir com a tua performance, com a tua história, com a tua experiência, com a sua dança, música, etc., ou palestra sobre robótica, no Brasil inteiro, e gratuito e democrático, chacoalhando os ecossistemas das cidades. E aí a gente tem isso é tudo integrado, o que é muito legal. E integrado com o festival. Festival, você fala, é o always on, a gente está sempre fazendo alguma coisa para fortalecer a criatividade com a sua potência de gerar impacto. O ano inteiro. E isso da Organização Mundial da Criatividade. O festival, ele já é no modelo, né, São Paulo, reunindo o de melhor que tem nas próprias cidades que a gente descobre esses talentos, essas vocações, e no dia, lá em abril, traz... E reúne outros pensadores e artistas para colocar no mundo, nesse circuito, nesse grande slam, a ideia da criatividade. O que eu acho muito legal também, não sei se você concorda com isso, assim, porque todo dia a gente escuta alguém falando, eu sou o maior festival, então eu ligo a TV, tá alguém falando que é o maior festival de criatividade, tá, o outro, e eles são segmentados. Então, Cannes é muito legal, mas é de publicidade, ele não é de criatividade transversal. Ele é a maior premiação reconhecida, maravilhosa, para publicidade. Tem o seu valor, super valor, estimável. mas é ali e tal. Quando a gente vai lá no Rio, o Rio tinha assim, é muita criatividade, produção audiovisual. Não é o maior festival de criatividade. Por quê? A gente precisa lembrar, criatividade não pertence a um segmento, né? Ele não pertence ao segmento. Pertence ao ser humano. Pertence ao ser humano e transversal para todos os segmentos. E o festival acho que promete isso, né? Ele promete, porque é para educação, é para arte, é para indústria, é para escola.
E essa missão da gente atrair, porque nós precisamos chacoalhar no mundo inteiro essa visão de levar a criatividade para o ambiente organizacional. Que inovação não existe sem criatividade. Para as escolas, preparar para vestibular e passar na faculdade, isso é antigo, isso a gente precisa revolucionar a educação. É isso que eu imagino, é assim? Bom, acho que o resumo, então, é tentar resolver a complexidade da criatividade através das nossas plataformas. Fábio ajudando com esse pensamento. Serafim, que cuidou tanto tempo do post-it, né? O que é o post-it, se não a coisa mais simples do mundo, que gerou valor para tanta gente. E, Edu, você que avalia tudo isso, qual é o potencial que você acredita para o futuro dessa marca? Que o mundo ele não está pronto. Não é que o mundo seja assim, ele está assim. E a gente pode melhorar. Então, que a marca ela tem esse potencial de impactar a sociedade positivamente. E é uma questão de mudança de paradigma. Porque eu acredito que muitos veem o mundo pronto. Ele é assim e pronto. E a gente tem que entender que o mundo ele está assim. Mas a gente pode criar novos e melhores modelos para as coisas. Então que ele está em uma constante evolução. Eu acredito que a marca em si ela vai ajudar muito a potencializar essa visão. Os festivais que você comentou são festivais internacionais. Então, se a gente tiver um festival e a gente tem agora, né, com essa potência toda, mostrando que a criatividade traz inovação e ela muda o mundo para um mundo melhor. Né? Então, quando a gente faz todas essas mensurações, é nesse sentido. O que a sociedade espera mais? Como eu estou entregando? Quais os melhores modelos para se entregar isso? Então, é trabalhar essa evolução. A gente falou bastante disso, né? Como as coisas estão evoluindo, novos em todos os segmentos. Alguns vão evoluir mais rápido do que outros, pela própria natureza do negócio. Se a gente pensar que a sustentabilidade para uma marca de cosméticos é mais fácil de ser absorvida do que para uma petroquímica. Mas que o mundo ele está em constante evolução e que mesmo esses que têm mais dificuldade em entregar um resultado melhor para um mundo melhor, inevitavelmente vão ter que mudar se a sociedade estiver cobrando. Então eu vejo o Festival Mundial da Criatividade, o Dia Mundial da Criatividade, como um grande estímulo para essa mudança de paradigma que o mundo está em constante evolução. Sim. E que a gente não está pronto, a gente está construindo e as empresas e nós coevoluindo, e eu espero que para melhor. Muito bom. E para encerrar, então, uma pergunta ao criador dessa marca. Fábio, qual a tua emoção, você que começou falando sobre emoção, qual a tua emoção de deixar esse legado para a nossa organização e para a comunidade que orbita em torno do Dia Mundial da Criatividade e da nossa Organização Mundial da Criatividade? Eu acho que é o desejo de causar impacto, né? A gente falou sobre a desigualdade no Brasil e a diversidade, o potencial. Eu acho que essa ambição que você tem, Lucas, né, de criar um World Creative Festival, assim, que parece algo grandioso, né, inatingível, é algo que a gente precisa colocar dentro de cada uma das pessoas aqui no Brasil, porque sim, a gente é criativo, mas você pode ser criativo, né, na construção, né, da tua vida, né, na solução do teu problema. E eu acho que se a gente conseguir instalar essa ambição em mesmo pessoas que têm muito pouco, né, elas conseguem aos poucos influenciar outras, né? Então, para mim é isso, assim, se a gente conseguir, né, ter um impacto pequeno, uma pessoa, duas pessoas, uma pequena cidade, né, que pode virar o próximo Silicon Valley ali, para mim já temos, né, assim, né? Então, impactando uma pessoa, né, a gente pode impactar muita gente. Então, só quero isso, né, poder instaurar, assim, essa ambição, né, essa possibilidade de ambição nas pessoas. Serafim, conseguimos, então entregamos o primeiro episódio de podcast? Eu achei que eu assistiria, eu gostei. Não é só podcast, é videocast. É isso aí, pessoal. Bom, então assistam nos nossos canais aí, YouTube, Spotify. Muito obrigado mais uma vez com o Compasso Colab. Obrigado também ao Sérgio Bicudo, que trabalha diretamente com a gente na produção de todo esse conteúdo para as redes. Nos vemos em breve.
em setembro, em São Paulo, World Creativity Festival. Até lá, pessoal!